Essas coincidências assustadoras podem dar a impressão de que tudo foi planejado para se encaixar perfeitamente. Mas, na realidade, provavelmente foi apenas sorte, boa ou ruim, que fez essas situações estranhas acontecerem. Número 10. Em junho de 1950, uma das coincidências mais assustadoras da aviação ocorreu perto da costa da ilha de Bahrein. Em um intervalo de 48 horas, 2 aviões da Air France caíram em locais quase idênticos após voar em rotas semelhantes. A causa exata desses desastres gêmeos nunca foi identificada. A primeira tragédia aconteceu pouco após as 21 horas. No dia 12 de junho de 1950, um Douglas comercial, 4 da Air France, apelidado de Céu da Picardia, estava se aproximando para pousar no Bahrein. O avião partiu de Saigon, hoje cidade de Ho Chi Minh, rumo a Paris. Naquela época não era possível fazer viagens tão longas sem escalas, e o avião precisava parar 2 vezes. A primeira foi no Aeroporto Internacional de Karachi, no Paquistão. Nenhum problema foi relatado no Paquistão, e o avião decolou sem incidentes. Havia 44 passageiros e 8 tripulantes a bordo. Bahrein, no Oriente Médio, era a segunda parada designada. Entre 8h40 e 2 da noite, e 9h15, a tripulação estava em contato com a torre em Bahrein, mantendo-os informados sobre a aproximação e solicitando permissão para várias etapas do pouso. Finalmente, chegou essa autorização para que o avião pousasse em uma pista específica. Douglas não conseguiu chegar à pista por motivos desconhecidos. Ele caiu na água a apenas 33 milhas da pista. O que aconteceu não ficou claro na hora, mas a equipe do aeroporto percebeu que havia algo errado. Equipes de busca foram enviadas para localizar o avião e tentar resgatar sobreviventes. Douglas foi encontrado após 8 horas, submerso em cerca de 3,5 metros de água. Apenas 6 sobreviventes encontrados. O incidente virou manchete no mundo todo, chegando até para aparecer na primeira página do New York Times. A possível causa do desastre era um mistério, mas alguns especulavam que poderia ter sido devido ao mau tempo. Segundo os pilotos, uma tempestade repentina atingiu Bahrein quando o Douglas se aproximava. Antes que investigações significativas sobre o desastre começassem, a tragédia ocorreu novamente. A Air France ainda operava sua rota de Saigon para Paris, com escalas no Paquistão e em Bahrein. O Douglas comercial, 4 Céu de Gascon, realizava a rota em 13 de junho, cerca de meia hora mais tarde que o voo fatal de 2 dias antes. A bordo estavam 8 tripulantes e 40 passageiros, incluindo funcionários da Air France que estavam voando para Bahrein para participar da investigação. Como no incidente anterior, tudo corria bem até o avião receber permissão para pousar. Ele atingiu a água a apenas 1 milha de onde o outro acidente havia ocorrido. Desta vez, houve 13 sobreviventes. Uma investigação sobre ambos os incidentes não conseguiu afirmar com certeza o que havia acontecido. Parecia provável que problemas de navegação e erros dos pilotos fossem os culpados. A Air France só fazia escalas no Bahrein há cerca de 1 mês antes dos 2 desastres. Mesmo pilotos experientes teriam novidade ao pousar no aeroporto da ilha. Os investigadores também sugeriram melhorias na iluminação do aeroporto. Uma investigação em 1994, após a recuperação dos destroços do avião, sugeriu que um fenômeno meteorológico pode ter sido o culpado. Eles sugeriram que uma microexplosão repentina explicaria os 2 acidentes. Se esse fosse o caso, os 2 incidentes teriam sido uma coincidência ainda mais incomum e imprevisível. Número 9. Uma coincidência estranha gerou um mito e confusão sobre a relação entre 2 animais distintos. A confusão durou séculos e teve que ser resolvida pelo Papa e pelo Imperador do Sacro Império Romano. No outono e inverno, moradores do extremo norte da Escócia notaram uma nova ave entre as que viviam perto do oceano. Essas aves viviam em costas rochosas do Atlântico Norte, o que originou seu nome, ganso de Cracas.
Os gansos eram brancos e pretos, com pescoços pretos sólidos distintos e corpos mais claros. O que tornava o ganso de Cracas tão estranho era que as pessoas só viam os adultos. O ciclo de vida das aves é bem conhecido. As pessoas sabiam que a maioria das aves, inclusive aquáticas, botava ovos, dos quais nasciam filhotes, geralmente diferentes dos adultos. Mas ninguém na Escócia jamais tinha visto um casal de gansos de cara branca botar ovos, nem tinha visto filhotes. Parecia que eles apareciam do nada, já como gansos adultos. Por uma estranha coincidência, havia um animal que as pessoas viam na mesma região durante os meses de verão, quando os gansos de cara branca não eram vistos em lugar nenhum. Esses não eram nenhum tipo de pássaro, mas sim um crustáceo. Crustáceos eram achados presos a pedaços de madeira à deriva que chegavam à praia, frequentemente nos mesmos locais onde os gansos de cara branca apareciam no inverno. A carapaça externa desses animais lembra corpos de aves com asas dobradas. Isso já seria uma coincidência estranha, mas a maioria não pensaria muito nisso. Mas quando alguém tentava desprender as carapaças das árvores, encontrava-as presas por um longo caule preto. Isso era chamado de pedúnculo, que possui glândulas que produzem um adesivo que fixa os animais a objetos sólidos. Mas, para as pessoas na Idade Média, eles se pareciam muito com os pescoços dos misteriosos gansos barnacles. Desenvolveu-se uma teoria a partir dessa coincidência. Os gansos barnacle não nasciam de ovos como outras aves, mas desse crustáceo. Presumia-se que as conchas protegiam o pássaro e depois viravam penas. Quando o animal já formado caía das árvores em que crescia, os crustáceos eram chamados de barnacle. Hoje, esse nome designa toda a família desses animais. Embora as criaturas ligadas aos gansos barnacle ainda sejam chamadas de cracas de ganso, parecia absurdo que esses gansos crescessem em árvores, como dizia a teoria, mas não se encontrou explicação melhor. Isso permitia comer o ganso barnacle na quaresma, quando carne era proibida, mas frutos do mar e frutas, não. Em 1215, o Papa Inocêncio III declarou por édito que gansos eram considerados carne. Ele não questionou a origem da ave, mas disse que ela vivia como qualquer outra ave marinha, por isso era considerada uma ave. O imperador Frederico II do Sacro Império Romano também se interessou pelos gansos nessa época. Após examinar um percebe-ganso, concluiu ser um mito e que os gansos nidificavam fora de vista. O imperador estava correto. Com o tempo, todos concluíram o mesmo, especialmente após confirmarem que gansos de percebe podiam se reproduzir com gansos comuns. A exploração ao norte revelou locais de nidificação dos gansos de percebe no Ártico, encerrando de vez o mito. Número 8. Um programa de televisão prever o futuro, uma vez pode ser uma coincidência curiosa, algo que só percebemos anos depois. Mas um programa prever o futuro tão frequentemente, a ponto de jornais procurarem os roteiristas em grandes eventos, é bem mais raro. Os Solucionadores foi um programa britânico exibido na British Broadcasting Corporation de 1965 a 1972. O programa girava em torno das atividades de uma empresa britânica de petróleo chamada Mogu e das pessoas encarregadas de tirar a empresa dos problemas. Os solucionadores da Mogu eram enviados globalmente para lidar com questões políticas, problemas internos e desastres naturais. Quase todo episódio apresentava um novo desses desastres. Foram feitos 136 episódios. Então, não surpreende que algumas tramas refletissem a vida real, mas a precisão dos roteiristas gerou coincidências assustadoras. Uma das primeiras previsões que se realizaram foi no episódio da segunda temporada, Quando Você Precisa Ir. No episódio, Mogu está fornecendo óleo para uma tentativa de recorde de velocidade na água. O piloto que tenta esse feito morre, e os solucionadores precisam descobrir a causa e o culpado. Menos de um ano depois, Donald Campbell tentava bater o recorde de velocidade na água quando morreu após seu barco capotar e girar descontrolado.
Campbell não foi o primeiro piloto a morrer tentando bater o recorde, então essa previsão assustadora provavelmente não teria chamado tanta atenção sozinha. A British Petroleum, empresa que teria inspirado a Mogul, patrocinou Campbell em tentativas anteriores de recorde em terra, mas não se envolveu muito neste projeto. Mas previsões depois chamariam bem mais atenção. Na terceira temporada, Mogul adquire uma empresa química alemã. O episódio foi ao ar em abril de 1967, mas havia sido escrito e filmado muito antes. Em janeiro de 1967, a British Petroleum adquiriu a divisão de químicos e plásticos da empresa de destiladores. A compra foi destaque, unindo duas das maiores empresas britânicas. Parecia algo que os roteiristas de Solucionadores de Problemas já previam. Houve algumas outras previsões menores que atraíram atenção imediata suficiente na época para que algo estranho acontecesse em 1968, quando foi exibido o episódio O Dia em que o Mar Pegou Fogo, da quarta temporada. Uma nota curiosa surgiu nas listas de televisão dizendo, abre aspas, após a explosão da bolha de gás no Mar do Norte, todos os jornais contataram o escritório do Solucionador de Problemas. Eles conheciam a reputação da série por prever eventos. Algo semelhante estava planejado? A resposta, inevitavelmente, foi: recebemos o roteiro na semana passada. Mais uma vez, Mogul chegou lá primeiro. A previsão mais impressionante veio na temporada seguinte. Vários episódios do programa buscavam petróleo em novos locais, frequentemente com filmagens no próprio local. Em 17 de março de 1969, mais um desses episódios foi exibido. Eles têm mais do que apenas seus ativos congelados, focando na Mogul tentando e finalmente encontrando petróleo no Alasca. O episódio foi ao ar apenas 2 dias depois que a British Petroleum encontrou petróleo no estado americano. Número 7. As invasões de Júlio César à Grã-Bretanha podem ter sido consideradas das ações mais influentes de sua vida. O contato com as tribos britônicas na Grã-Bretanha e sua inclusão na influência romana facilitaram as invasões posteriores. Mas o sucesso da primeira invasão de Júlio César pode ter sido resultado de um acidente. A invasão inicial foi em agosto de 55 a.C. Júlio César planejava invadir no ano anterior, mas enfrentou problemas com as tribos gaulesas do continente. Isso deu aos bretões mais tempo para se preparar. Quando Júlio César chegou em agosto de 55, já o aguardavam. A força de invasão decidiu desembarcar em Dover, mas as águas profundas e a praia estreita dificultaram a vida dos soldados na frota. Os barcos foram levados perto da costa, mas isso deu aos bretões nos penhascos uma oportunidade perfeita. Projéteis eram lançados contra os soldados enquanto eles permaneciam a bordo de seus navios, mas, em vez de desembarcarem, os soldados continuaram a bordo das embarcações. Tempestades repentinas que pareciam surgir do nada forçaram grande parte da força de invasão a recuar ou ser desviada do curso. Isso incluía a cavalaria. César esperou por várias horas sob os penhascos de Dover pela chegada dos navios da cavalaria. Já era tarde quando a decisão foi tomada de avançar sem eles. Mas mesmo depois que essa decisão foi tomada, ninguém a bordo dos navios queria ser o primeiro a agir. Parecia que a invasão poderia ser abandonada. Se os soldados não desembarcassem naquele dia, poderiam ser obrigados a recuar e adiar a invasão por mais um ano. Isso teria dado mais confiança aos bretões e os deixado ainda mais determinados a se defender quando a invasão retornasse. Eles sabiam que podiam repelir os romanos, pois já haviam feito isso antes. Diante disso, um soldado romano de repente saltou de seu barco. Esse não era qualquer soldado, mas o Aquilífero da 9ª Legião Espanhola. Ele era o porta-estandarte que carregava a águia sagrada da legião. E agora estava indo em direção ao inimigo. Ao ver isso, o resto da legião pulou atrás dele para evitar que os estandartes caíssem nas mãos inimigas. Era exatamente o impulso necessário para lançar todo o exército na água e em direção à praia. César mencionou o evento em seu relato da invasão da Bretanha. Segundo ele, o Aquilífero incentivou seus companheiros de armas, dizendo que deveriam acompanhá-lo.
Para evitar a vergonha dos estandartes caírem nas mãos do inimigo, ele saltou para cumprir seu dever. Esse relato foi compartilhado por mais de 2000 anos, dando a impressão de que um soldado corajoso, mas sem nome, impulsionou a legião à ação. No entanto, historiadores duvidam que tenha sido uma decisão consciente do porta-estandarte. Mesmo que o evento tenha ocorrido, é improvável que muitos soldados em seu navio tenham ouvido seu discurso de incentivo. Em vez disso, parece mais provável que tudo tenha sido simplesmente um acidente. Ele pode ter caído na água ou deixado cair o pesado estandarte e pulado atrás dele, percebendo que esse acidente poderia se tornar um desastre. O resto do exército pulou atrás, e a história de que foi intencional foi inventada depois da batalha. Número 6. O Savoy em Londres, conhecido por seu luxo, tem uma história marcada por coincidências. 2 grandes eventos ocorreram no local na mesma data, separados por 744 anos. Nomeado em homenagem a Pedro, conde de Saboia, tio da rainha Leonor da Provença, o local foi concedido a ele em 12 de fevereiro de 1246 por Henrique III. Localizado entre a Estrande e o rio Tâmisa, o terreno era altamente valorizado. O Palácio de Saboia, resultante, tornou-se um dos mais grandiosos da cidade. O palácio foi destruído na Revolta dos Camponeses de 1381 e o local abrigou por muito tempo construções menos glamorosas, como hospital e prisão militar. Após outro incêndio, em 1864, Ricardo Carte comprou o terreno em 1878 para construir o teatro e o Hotel Savoy, destinados a receber as óperas de Gilbert e Sullivan. O Savoy, primeiro edifício público com lâmpadas incandescentes, devolveu ao nome um ar extravagante, antes elogiado pelo estilo sóbrio e depois pelo visual Art Deco. Curiosamente, o Teatro Savoy foi destruído por um incêndio em 12 de fevereiro de 1990, exatamente na mesma data em que o terreno fora concedido séculos antes. O incêndio, que começou nas primeiras horas da manhã, levou à evacuação do hotel, mas foi contido ao teatro, destruindo quase tudo, exceto o palco e os bastidores. Mais uma vez, 12 de fevereiro marcou um recomeço. O teatro foi reconstruído para se assemelhar ao seu estilo Art Deco de 1929 e foi reaberto 3 anos depois, continuando a receber apresentações. Número 5. Diversas pequenas coincidências aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Um evento quase esquecido aconteceu antes mesmo da guerra começar oficialmente. Temendo repetir a Primeira Guerra Mundial, a Bélgica reforçou suas defesas contra a inevitável invasão alemã. Como na guerra anterior, os estrategistas militares esperavam que a Alemanha atravessasse a Bélgica neutra para chegar à França, contornando a fortemente defendida fronteira entre Alemanha e França. A Bélgica havia construído fortes em Liège e Namur, mas os fortes de Liège, na fronteira leste, provavelmente seriam os primeiros a ver ação. Em preparação para o conflito esperado, pontes sobre o rio Mosa, perto de Liège, incluindo a proeminente Ponte Val-Benoît, foram preparadas com minas terrestres para a sabotagem. O objetivo era atrasar o avanço alemão. Tragicamente, em 31 de agosto de 1989, uma tempestade causou uma estranha e infeliz coincidência. Um raio atingiu a Ponte Val-Benoît enquanto um trem passava por ela, detonando as minas e destruindo completamente a ponte. O trem e as casas próximas foram danificados, resultando em 20 mortes e 24 feridos. O início oficial da guerra na Europa veio apenas um dia depois, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Balsas substituíram a ponte destruída até que uma nova pudesse ser construída. Esse pequeno desastre ganhou um pouco mais de atenção devido a outra coincidência. Uma exposição internacional celebrando a conclusão do Canal Alberto, ligando Sige a Antuérpia, estava acontecendo nas proximidades e teve que ser abandonada porque a ponte desabou. Número 4. O misterioso cometa interestelar. 13 em Atlas, detectado em 2025, fascinou os astrônomos devido à sua possível conexão
com o infame sinal WO. Há 40 anos, o sinal WO, um poderoso pulso de ondas de rádio de 72 segundos, 30 vezes maior que a radiação de fundo, foi detectado na direção da constelação de Sagitário, empolgando aqueles que buscam vida extraterrestre. Apesar das inúmeras buscas, porém, nunca foi encontrado um sinal repetido. Atlas, terceiro objeto interestelar em nosso sistema solar, é incomum. Apesar de ser um cometa, apresentou cauda voltada ao Sol e resistiu a tempestades solares. O mais impressionante, porém, é que sua trajetória se originou quase exatamente da mesma região do espaço que o sinal WOW, com velocidades também na mesma ordem de grandeza. Isso foi notado pela primeira vez apenas em 2017. Os astrônomos estimam que a chance desse alinhamento espacial ser coincidência é de apenas 0,6%, mas as semelhanças são impressionantes. Os astrônomos confirmaram que Atlas não é artificial e só emitiu sinais consistentes com um cometa normal, deixando sua conexão com o sinal BAM-O como uma coincidência não resolvida. Por enquanto. Número 3. O Titanic afundou em abril de 1912 com mais de 2.200 pessoas a bordo. Esse número estava bem abaixo da capacidade do navio a vapor, mas era muito maior do que teria sido se não fosse pelo momento infeliz. Muitos a bordo do Titanic morreram devido a essa coincidência perturbadora. Um mês antes do Titanic partir no norte da Inglaterra, a Federação dos Mineiros da Grã-Bretanha fez uma votação. Durante anos, mineiros da Inglaterra e do país de Gales tentaram simplificar o sistema salarial e adotar um salário mínimo nacional. A greve fracassada de 1911 não teve impacto, mas a de 1912 foi diferente. Mais de 445 mil mineiros votaram para realizar uma ação industrial. E, em 28 de fevereiro, a greve começou. O que começou como uma perturbação local, logo se espalhou por todo o país, mas não demorou muito para que Southampton fosse afetada. Na época, a Grã-Bretanha dependia do carvão. Ele abastecia grandes navios como o Titanic, trens que mantinham o país funcionando e sistemas de aquecimento nas casas. O inverno de 1911 para 1912 foi difícil e o aumento dos custos levou muitos às casas de caridade. Antes mesmo da greve do carvão, o preço subiu porque as pessoas, em pânico, estocaram o produto temendo restrições. A falta de combustível nos trens foi especialmente prejudicial, pois impediu o transporte de recursos pelo país. Grandes empresas e redes tentaram comprar carvão antecipadamente para manter a indústria funcionando enquanto a greve estava em andamento. Muitas companhias de navegação compraram carvão do exterior. A Royal Mail Line precisaria de estações de carvão nos Açores, Tenerife e Lisboa, enquanto a White Star Lines achava que poderia estocar combustível na América. Segundo relatos, todo o carvão mineral de Nova York, Filadélfia e Baltimore estava sendo comprado por navios estrangeiros. Viagens transatlânticas foram canceladas, rotas de trem reduzidas e viagens pelo Canal da Mancha suspensas. A White Star Line não cancelaria a viagem, deixando claro que a estreia do Titanic ocorreria de qualquer forma. Outros navios da White Star Line estavam atracados em Southampton, carregados com o máximo de carvão possível para que pudessem ser transferidos para o Titanic. Várias viagens com combustível suficiente foram canceladas. Como compensação, os passageiros ganharam passagens para o Titanic, visto por muitos como um upgrade. A experiência de segunda classe no Titanic era tão boa quanto a de primeira classe em qualquer outro navio. A greve finalmente chegaria ao fim em 6 de abril, poucos dias antes do Titanic zarpar. Nesse ponto, não havia tempo suficiente para trazer carvão suficiente para Southampton para abastecer todos os outros navios. Então os passageiros teriam que se contentar com suas viagens no Titanic. A greve também significou que o infame transatlântico estava bem equipado com trabalhadores.
Marinheiros que serviriam em outros navios estavam desesperados por trabalho e se inscreveram no Titanic. Isso significou que quando o Titanic afundou tragicamente, quase toda a casa em Southampton conhecia alguém que estava trabalhando a bordo. Número 2. Em 11 de março de 2011, um terremoto devastador atingiu o mar na costa do Japão. Isso desencadeou um tsunami que atingiu a costa e causou um desastre nuclear na usina de Fukushima. Para muitas pessoas, o desastre foi um choque terrível, mas para aqueles que haviam lido um mangá obscuro, tudo parecia estranhamente familiar. Ryo Tatsuki é um artista de mangá que publicou obras entre 1975 e 1999. A maioria das obras dela era comum e saiu na revista mensal Princess. Em 1999, no fim da carreira, ela decidiu publicar algo diferente. Desde 1985, Tatsuki mantinha um diário de sonhos. Alguns sonhos dela eram bem estranhos e anos depois ela notaria semelhanças entre eles e fatos reais. Isso incluiu a morte do cantor do Queen, Freddie Mercury, que aconteceu exatamente 15 anos depois de Tatsuki ter sonhado com o evento. Tatsuki transformou alguns desses sonhos em mangá e os publicou em algumas revistas regulares diferentes. Em 1999, ela reuniu esses sonhos já publicados e outros em uma coleção própria, sob o título O Futuro que Eu Vi. O Futuro que Eu Vi permaneceu relativamente obscuro por mais de uma década. Só depois do terremoto de março de 2011 que as pessoas começaram a prestar atenção. Um dos sonhos apresentados em O Futuro que Eu Vi era um terremoto e tsunami extremamente destrutivos. Não só isso, tinha uma semelhança impressionante com o que realmente aconteceu, mas Tatsuki também parecia ter acertado a data. Segundo a artista, ela teve um bloqueio criativo ao desenhar a capa, que mostra pedaços de papel com profecias escritas. Enquanto ela lutava com esse problema, teve outro sonho estranho. Ela viu uma tela branca com o texto: "O desastre chegará em março de 2011. Foi isso que ela decidiu colocar na capa da frente. As pessoas começaram a notar a estranha coincidência depois que a previsão aparentemente se tornou realidade. Tatsuki não apenas adivinhou corretamente a data de qualquer terremoto, mas sim do maior que o Japão já havia presenciado. Nesse momento, O Futuro que Eu Vi já estava fora de circulação e Tatsuki levava uma vida relativamente reservada. Isso permitiu que alguém fingisse ser ela e criasse novas previsões sobre o futuro. Tatsuki viria a público para denunciar previsões falsas e em 2021 lançou O Futuro que Eu Vi, a edição completa. Foi basicamente uma reimpressão dos mangás anteriores, mas trouxe alguns sonhos novos. Número 1. Quando dois prédios com o mesmo nome pegam fogo, isso pode ser visto como uma coincidência estranha. Quando isso ocorre com 3 prédios, é fácil pensar que algo mais grave está acontecendo. De 1851 a 1854, 3 edifícios em países distintos foram erguidos, todos chamados Palácio de Cristal. Menos de 100 anos depois, nenhum deles estaria de pé, pois incêndios destruíram os 3 prédios. O Palácio de Cristal de Londres foi o primeiro e mais famoso construído. Ele foi originalmente construído para a Grande Exposição de 1851 e ficava no Hyde Park. O edifício era totalmente feito de vidro e ferro e era diferente de tudo o que já havia sido visto antes. O Palácio de Cristal era quase tão impressionante quanto as exposições que aconteciam dentro dele. Após a exposição, o edifício foi desmontado e transferido para o sul de Londres, onde ficou como peça central de um grande parque. Na época, era o maior edifício do mundo e os donos esperavam que virasse atração turística. Mesmo que o nome Palácio de Cristal tenha se associado à região, o edifício não teve muito sucesso como atração. Em 1936, grande parte do edifício já estava abandonada ou deteriorada. Na noite de 30 de novembro de 1936, durante sua ronda, o gerente notou um pequeno incêndio. Ele pediu à filha para avisar o coral
reunido em outra parte do edifício. Enquanto isso, as chamas se espalharam rápido. Em apenas 20 minutos, as chamas já haviam se espalhado de uma ponta a outra do edifício. E em poucas horas, o Palácio de Cristal estava em ruínas. A origem das chamas nunca foi determinada. A companhia de gás teria alertado sobre um vazamento antes do desastre, possivelmente causando o incêndio. Outras teorias eram uma bituca de cigarro ou falha elétrica. Apesar de o Palácio de Londres e o incêndio serem os mais conhecidos, não foram os primeiros. O primeiro Palácio de Cristal destruído pelo fogo ficava em Montreal, Canadá. Ele foi inspirado no edifício de Londres e construído naquele mesmo ano. O Palácio Canadense era menor e parte da estrutura era de tijolo, não de vidro. Foi construído para receber o Príncipe de Gales quando ele cruzou o Atlântico para inaugurar uma nova ponte. Assim como seu equivalente em Londres, o Palácio de Cristal canadense encantou no início, mas não recebeu tanta atenção quanto o esperado. Depois disso, ele foi transferido para uma área conhecida como Campo de Fletcher, onde sediou algumas exposições. Também abrigava uma pista de gelo coberta, onde o time local de hóquei treinava. No fim de julho de 1896, o palácio foi destruído por um incêndio iniciado em outro prédio. Os bombeiros correram para o local, embora muitos estivessem ocupados com um incêndio em outra parte da cidade. Não demorou para o fogo se espalhar e pouco pôde ser feito para detê-lo. O incêndio do Palácio de Cristal com maior impacto foi possivelmente aquele que ocorreria na Alemanha 5 anos antes do incêndio de Londres. O Palácio de Vidro de Munique, ou Palácio de Cristal, assim como o edifício canadense, foi inspirado pelo Palácio de Cristal de Londres. Ele foi originalmente construído para uma exposição, a Exposição Industrial Geral Alemã, e abriu suas portas em 1854. Diferente dos outros, o Palácio de Munique virou um importante salão de exposições nas décadas seguintes. Ele recebeu obras de arte de toda a Alemanha e de outros lugares e desempenhou um papel importante em solidificar o lugar de Munique na cena artística. Infelizmente, isso só tornou o incêndio de 6 de junho de 1931 ainda mais devastador. O palácio abrigava milhares de obras de arte quando o incêndio começou. O diretor-geral do museu supostamente teve que ser contido pela polícia para impedir que ele voltasse ao incêndio para salvar obras de arte. Quase todas as pinturas, esculturas e outras peças em exibição foram destruídas, restando apenas cerca de 80 das mais de 3.000. Neste caso, muitos suspeitaram que incêndio criminoso fosse o culpado, mas a combustão espontânea de materiais de limpeza também era uma possibilidade. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de clicar no botão de curtir. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Desconhecidos e eu vejo vocês no próximo vídeo.